Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 14. Ensinando a favor da verdade. Seção 1. As condições do aprendizado. Esse capítulo começa com uma pequena introdução de apenas um parágrafo. E por isso eu achei melhor fazer a leitura desse pequeno parágrafo e depois dar continuidade à seção 1. Introdução. Sim, você é de fato bem-aventurado. Entretanto, nesse mundo, você não tem conhecimento disso. Mas você tem os meios para aprender a ver isso com bastante clareza. O Espírito Santo usa a lógica com a mesma facilidade e tão bem quanto o ego, exceto que as conclusões do Espírito Santo não são insanas. Elas tomam a direção exatamente oposta às conclusões do ego, apontando com tanta clareza para o céu, quanto o ego aponta para a escuridão e para a morte. Até agora, nós temos acompanhado boa parte da lógica do ego e vimos quais são as suas conclusões. E, tendo-as visto, reconhecemos que elas não podem ser vistas, senão em ilusões, pois só em ilusões sua aparente clareza parece ser claramente visível. Vamos agora nos afastar delas e seguir a lógica simples pela qual o Espírito Santo ensina as simples conclusões que falam pela verdade e só pela verdade. Seção 1. As condições do aprendizado. Se você é bem-aventurado e não tem conhecimento disso, precisa aprender que não pode deixar de ser assim. O conhecimento não é ensinado, mas as suas condições têm que ser adquiridas, pois foram elas que foram postas para fora. Isto é, nós esquecemos quais são as condições para acessar esse conhecimento que já está em cada um de nós. Você pode aprender a abençoar e não pode dar o que não tem. Assim sendo, se oferece bênção, ela tem que ter vindo primeiro para você mesmo. E é preciso também que a tenha aceito como sua, pois de que outra forma você poderia dá-la aos outros? Que pergunta interessante, né? Porque nós só podemos dar aquilo que nos sobra. Então, para a gente abençoar os outros, a gente primeiro tem que aprender a abençoar a nós mesmos. Da mesma forma, o amor. A gente tem que aprender a amar a nós mesmos para a gente poder dar o amor verdadeiro. Caso contrário, a gente vai estar dando as nossas carências, projetando elas em cima dos outros. E isso não é amor real, isso é dependência emocional. Continuando. É por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que você é abençoado. Se o que oferece é o perdão completo, tem que ter abandonado a culpa, aceitando a expiação para você mesmo e aprendendo que você é sem culpa. Como poderia aprender o que foi feito por você sem o teu conhecimento, a não ser que faça o que teria que fazer caso tivesse sido feito por ti? É necessário provar indiretamente a verdade em um mundo feito de negações e sem direção. Perceberá essa necessidade se reconhecer que negar é a decisão de não conhecer. Aqui fica claro o poder da decisão, o poder da escolha, do livre-arbítrio e também o estado de abertura, que é a entrega. A lógica do mundo tem, portanto, que conduzir ao nada, pois a sua meta é o nada. Se você decide a não ter, não dar e não ser nada, exceto um sonho, tem que dirigir os teus pensamentos para o esquecimento. E se você tem, dá e é tudo, e tudo isso foi negado, o seu sistema de pensamento está fechado e totalmente separado da verdade. Esse é um mundo insano e não subestime a extensão da sua insanidade. Não há nenhuma área da sua percepção que a insanidade não tenha tocado. E assim,
O teu sonho é sagrado para você. O sonho que ele traz aqui é o mundo de ilusões, é o apego ao mundo de ilusões. Por isso que ele falou na primeira frase que se a gente decide a não ter, não dar e não ser nada, exceto um sonho, a gente tem que dirigir os nossos pensamentos para o esquecimento. Então, estaremos nos alienando de nós mesmos. E com isso, diminui significativamente a possibilidade da gente se lembrar quem a gente é de verdade. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo em ti, onde você colocou o sonho. Olha que profundo. O ato de ver é sempre dirigido para fora. Se os seus pensamentos viessem inteiramente de você, o sistema de pensamento do ego que você fez seria para sempre escuro. Os pensamentos que a mente do Filho de Deus projeta ou estende têm o poder que ele lhes confere, ou seja, tem o poder que cada um de nós dá para cada pensamento que a gente tem. Se estamos projetando, estamos dando poder ao sistema de pensamento do ego. Se estamos estendendo, estamos potencializando o sistema de pensamento baseado na verdade absoluta, que é através do Espírito Santo. Os pensamentos que ele compartilha com Deus estão além da sua crença, mas aqueles que ele fez são a sua crença, ou seja, as nossas crenças são os pensamentos que são feitos a partir do sistema do ego. E são eles, e não a verdade que ele tem escolhido defender e amar. Isto é, são os pensamentos baseados nas crenças do ego. E eles não lhes serão tirados, aqui por causa do livre-arbítrio, o poder da escolha. Mas o Filho de Deus pode desistir desses pensamentos, pois a fonte para desfazê-los está nele, que é o Espírito Santo. Não há nada no mundo que lhe ensine que a lógica do mundo é totalmente insana e não conduz a coisa alguma. Entretanto, naquele que fez essa lógica insana, há alguém que tem o conhecimento de que ela não leva a nada, pois ele conhece tudo. Eu vou retomar essa frase de uma outra forma. Então, dentro daquele que fez essa lógica insana, que é cada um de nós quando movidos pelo ego, existe alguém que tem o conhecimento de que ela não leva a nada, de que a insanidade não leva a nada. Pois ele conhece tudo. Esse alguém é o Espírito Santo, que conhece tudo. E eu quero falar também sobre uma frase que foi lida aqui, que disse que não há nada no mundo que ensine ao Filho de Deus que a lógica do mundo é totalmente insana e não conduz a coisa alguma. Por quê? Se a gente parar para pensar racionalmente, não existe nada no nosso mundo aqui que vai nos dizer que a gente está iludido, que a gente está dormindo, que a gente está num estado de dormência. E que isso aqui que a gente percebe com os nossos sentidos não é a realidade. Porque o objetivo do mundo é justamente nos manter aprisionados nas ilusões. Qualquer direção que te conduzisse aonde o Espírito Santo não te conduziria, não vai a parte alguma. Qualquer coisa que negue que ele conheça como verdadeira, você nega a ti mesmo. E ele terá, portanto, que te ensinar a não negá-la. O desfazer é indireto, assim como o fazer. Você foi criado apenas para criar, não para ver nem para fazer. Então, olha que beleza! Nós fomos criados para ser apenas um canal de inspiração do nosso Pai Criador. Então, a vida pode ser muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquila. Essas não passam de expressões indiretas da vontade de viver, que foi bloqueada pelo desejo caprichoso e profano de morte e assassinato que o teu pai não compartilha contigo. Você estabeleceu para ti a tarefa de compartilhar o que não pode ser compartilhado. E enquanto pensar que é possível aprender a fazer isso, absolutamente não acreditará em tudo o que é possível aprender a fazer. O Espírito Santo tem que começar o seu ensino te mostrando o que nunca pode aprender. A mensagem dele não é indireta,
mas ele tem que introduzir a simples verdade em um sistema de pensamento que se tornou tão deformado e tão complexo que você não pode ver que ele nada significa, que a gente não pode perceber, ver que esse sistema do ego nada significa. O Espírito Santo meramente olha para o seu fundamento, o sistema de fundamento do ego, e o descarta. Mas você, que não pode desfazer o que fez, nem escapar à carga pesada da estupidez de tudo isso que ainda pesa sobre a sua mente, não é capaz de ver através dele, através desse sistema de pensamento equivocado. Ele te engana porque você escolheu enganar a ti mesmo. Aqueles que escolhem ser enganados vão meramente atacar as abordagens diretas porque elas parecem invadir o engano e golpeá-lo. Então, todos aqueles que escolhem ser enganados vão meramente atacar qualquer abordagem, tipo aqui um curso em milagres. Aí vão negar, falar que isso é loucura, que isso é insanidade. Mas aqui entra o respeito, né? Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Cada um só vai até onde já avançou no seu nível consciencial. Então, tá tudo bem. Fim da leitura do livro-texto.